A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Juntos estaremos e lutaremos pela vida eterna. Vamos abordar hoje, irmãos, um tema muito curioso e muito polêmico, que às vezes aí vocês ouvem sempre pela internet. Que o povo da congregação idolatra muito o templo e os servos de Deus que está à frente do seu povo, né? Está à frente do povo da congregação. E nós vamos hoje discutir a este respeito e peço a vocês, irmãos, queridos inscritos, almas testemunhadas e apreciadores da obra de Deus, que dê a sua opinião a este respeito. Porque, irmãos, eu estava navegando pelo YouTube e eu encontrei alguns canais aqui que falam a respeito dos servos de Deus, que pregam, né? Tem um aqui que ele fala assim, o título do vídeo é CCB Cooperador Valdir de Itanagra, o maior pregador da terra. E tem vários aqui, tem aquele que o senhor recolheu estes dias mesmo, que é o irmão lá, parece que é o preto mais ou menos assim, que chamam ele, que diz que o irmão era muito usado na obra de Deus e Deus usava muito na palavra. Eu vou ver qual é o nome dele direito aqui. Eu achei aqui, o que eles falam é o irmão Serginho Preto, que é eles assim, eles consideravam o irmão e o irmão era conhecido por esse nome, né? Serginho Preto. Tá aqui, palavra poderosa. E tem outros, né? Outros irmãos. Tem que haver também colocar aqui o funeral do irmão Serginho Preto, profeta, que era o profeta, né? E tem muitos aqui que eles põem aqui dizendo que é os irmãos bem usado por Deus, né? Que, irmãos, tem o nosso irmão aqui que é o Edmilson do Igraçu também. Tem até o irmão ancião, irmão Paulinho do Jardim Paulista. Muita irmandade gosta de ouvir a pregação. Tem os nossos irmãos que é o Daniel Martinez, que é um caro servo de Deus. Eu particularmente gosto muito de ouvir. A gente sente muita comunhão com esses irmãos. Tem um outro que é o irmão Alarico, né? Os irmãos sentem muita presença de Deus. Lá no litoral sul tem um irmão também, que hoje não sei, faz tempo que eu não ouço as pregações dele. Que era o nosso irmão, quem nunca ouviu a pregação do nosso irmão Clóvis de Caraminguava, no Morro do José Menino? Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu a pregação do nosso irmão Isaías de São Vicente? Quem nunca ouviu? E daí por diante, irmãos. Daí por diante tem irmãos que Deus mesmo usa. E cada um tem o seu dom, irmãos. Cada um tem o seu dom. Uns gostam da palavra que o irmão prega pulando, né? Outros já gostam da pregação calma, o irmão tipo conversando com as pessoas. Mas isso daí, irmãos, eu mesmo não trato isso como uma idolatria, você gostar do servo de Deus que tem o dom de Deus. Isso não é idolatrar. Idolatrar será assim, você só querer que aquele irmão atenda, só querer que aquele irmão lê palavra, para você só tem aquele irmão na face da terra para ler palavra e para pregar, né? Porque tem muitos que usam da eloquência, né, irmãos? Quem nunca ouviu um servo de Deus pregando com eloquência? Mas tem muitos que se passam também, irmão, se passam por irmãos do ministério e vai em certos locais e certas igrejas que são igrejas que às vezes o cooperador é simples, né? Não procura saber a fundo
de onde aquele irmão que está visitando é. Eu lembro que uma vez eu estava numa determinada congregação na Baixada Santista, em que chegou um irmão falando que era diácono em uma cidade de São Paulo. E foi dado-lhe a liberdade do testemunho e da palavra. Eu estava nesse culto. Posso falar porque eu estava, não me disseram. E o testemunho foi acabar 9h30. Sabe o que é 9h30 é o testemunho? Ainda quando se começou a palavra, o irmão já tinha testemunhado bastante. Quando se começou a palavra, o irmão ainda contou outro testemunho. E esse outro testemunho pegou lá vai meia hora. O culto acabou 10. O testemunho foi estendido às 10 horas. Já estava fora das ordens da doutrina da congregação. O culto foi acabar aquele dia, irmãos. Deus é minha testemunha. E os irmãos que estavam nesse culto junto, Deus era testemunha. Esse culto foi acabar 5 para as 11 da noite. Eu creio que foi o culto mais tarde da história da congregação. Só sei que a hora que o culto acabou, o cooperador já recebeu a ligação do ancião querendo uma conversa com ele. Por que acabou? Aí sim, idolatria. Aí idolatra o homem, porque o homem visita, porque em tal lugar foi isso, foi aquilo. Então, vamos aguardar para este irmão atender o culto, ou este irmão ler a palavra e ler o testemunho. Aí o que acontece? Tem certos locais que começavam os cultos, lá para umas, vamos supor, se o culto começava... Eu estou falando isso porque eu presenciei, não me falaram não, irmão. Teve uma vez numa comum, que o culto era para começar às 7h30. Na época. O culto foi começar às 8h10, porque o irmão estava esperando a visita chegar. Porque aquela visita era ótima, ele já tinha apresentado para a Irmandade na semana passada que ia ter visita naquele dia. Ele entrou em contato com o irmão falou, me perdi, irmão, vai atender no culto. Deus sabe todas as coisas quando não chegar aí. Não, irmão, eu quero fazer uma busca de dom com o irmão presente. O culto se estendeu-se até 8h10. O hino do testemunho foi cantado mais de 5 hinos. O hino do silêncio, digo eu, foi tocado mais de 5 hinos no silêncio. Foi um culto em que começou mal e terminou mal. Ah, irmão, mas por que o irmão está falando assim dos cultos? Não, irmãos, nós estamos falando, dando o exemplo quando realmente há uma idolatria por um certo servo de Deus. Isto sim é idolatria. Agora, os irmãos colocar aqui, pregação do irmão Serginho Preto, que o senhor já recolheu. Colocou o funeral do irmão Serginho Preto. A palavra gloriosa. Pelo que dá para ver aqui, e pelo que o pessoal estão falando, era o irmão revestido. Deus usava do irmão na terra. E que mal tem nós apreciar essas coisas, irmão? O povo de Deus, o povo da congregação não pode apreciar quando Deus usa o seu servo aqui na terra? Não pode. Que nem o nosso irmão lá de Itanagra, que eu mostrei para vocês. Falam, né? Porque idolatrar o irmão, que não pode idolatrar, que a igreja é cheia de idolatria. Mas que mal tem? Me fala o mal que tem do irmão, assim, falar, ó, o Senhor usou bastante os servos de Deus aí na igreja. Até nos cultos online aí, Deus usou bastante os seus servos aí, vocês sabem. Dos servos de Deus que atende aí, Deus usou bastante deles. Fez bastante maravilha, irmãos. Nesses 7 meses aí, vai continuar fazendo. Agora, o fato eu sou da congregação que está no Brasil, a irmã também é, o irmão também é. E a gente fala assim, ô irmão, teve um irmão ontem, lá na minha comum, o senhor usou bastante dele. Qual é o nome dele mesmo? Aí vamos supor, é o irmão Daniel Martinez. Ô irmão Daniel Martinez, o senhor usou ele. Olha, santo Deus, eu estava precisando daquela palavra. Irmão, que mal tem? O senhor usou do servo de Deus, o servo de Deus tem o dom. O pior é quando não tem o dom. Que faz um monte de barulho, lata vazia.
E faz as pessoas ainda quer arrancar glória das pessoas, que tem que dar glória, senão as pedras clamarão. Às vezes as pessoas estão ali querendo dar glória, as pessoas estão ali querendo sentir Deus, mas às vezes sai até às vezes na dúvida, será se Deus não me visita mais? Porque eu vi um monte de gente aí manifestando, irmão. Eu uma vez fui numa igreja e chegou lá, começou o culto maravilhoso. Quando chegou, olha só, veja bem, ouça bem, entenda o que eu quero dizer aqui. Foi no Morro do José Menino, que eu congregava bastante lá, não vou negar. Era um lugar onde Deus mandava mesmo irmãos que pregavam mesmo. Pregava com propriedade de espírito mesmo e falava, profetizava. Já ouviu profecia ali que se cumpriu e falava. Só que aquele dia, alguns irmãos idolatravam um certo servo de Deus. E foi anunciado que aquele servo de Deus estaria aquele dia para atender o culto. Irmãos, a igreja estava tudo quietinho, eu sentei com o meu trompetinho, sentei lá no banco, toquei o hino do silêncio. Quando este irmão entrou, mal ele colocou o pé dentro dos átrios da congregação, a Irmandade já começou já a manifestar. Eu entendi assim, tá errado isso. Tá errado. Irmãos, eu estava em uma congregação e houve um irmão em que Deus usava bastante dele. Deus usava demais. Era um irmão cheio de dom. Mas o problema é que muitos irmãos o idolatravam. Idolatrava ele. E com certeza aquele dia ele se sentiu assim constrangido. Por quê? Porque quando ele pisou as portas da congregação, já começou aquele monte de irmãos ali a manifestar. E isso, irmão, temos que deixar essa manifestação quando Deus toca o coração. E geralmente é no começo do culto, quando começa o primeiro hino, que Deus começa a visitar a igreja. Só que aquele culto foi diferente. Esse irmão tinha bastante dom, tinha bastante eloquência, mas esse culto foi diferente. Por quê? Aquele mesmo culto que começou ali, porque era o servo de Deus que estava atendendo e ali a palavra, aquele culto que já estava já pegando fogo, entre aspas, chegou na hora da palavra, Deus não usou de ninguém, usou do próprio. Logicamente, a Irmandade gostaram, né? A Irmandade que eu digo, não todos, mas aqueles que idolatravam mesmo. Só que a pregação, a revelação daquele dia não foi o que o povo esperava, que seria bênção, maravilhas, né? Prosperidade. Não foi. Foi uma palavra de doutrina. Isso mesmo. Eu creio que aquele servo de Deus nunca tinha pregado uma doutrina, uma palavra de doutrina, numa igreja tão cheia quanto aquela. Mas ele, para vocês verem, irmãos, ele tinha tanto a guia de Deus com ele, que ele não se deixou levar pela quantidade de irmãos. Ele se deixou ser levado pela guia da palavra, pela revelação que estava sendo revelado a ele. Que geralmente doutrina ninguém gosta. Palavra de doutrina todo mundo fica cabisbaixo, que é só chicotada, né? Só Deus falando que você fez de errado, que você fez isso, que você fez aquilo. Uns dava glória porque aceitava a correção, que Deus corrige o filho que ama. Mas aqueles que só foi atrás do barulho, de impor na boca do servo o que ele quer ouvir, não o que ele pode se falar. Deus, fale comigo. Pode falar. Não, Senhor, eu quero que seja a pregação assim. Que tem irmãos que falam mesmo. Eu só gosto de pregação de bênção, né? E o que aconteceu? Aquele dia, o Senhor falou com a igreja, falou, corrigiu. Só que aquele servo de Deus, ele ficou em mau lençol, porque estavam aguardando ele. Isto, Simão, é uma idolatria que às vezes acontece entre o povo, né? Entre o povo. E é minoria, viu, irmão? Não é a maioria, não, é minoria. Agora, quanto esse caso na internet, que a gente vê aí, de irmãos que
coloca assim, pregação, né? Do servo de Deus aí de Itanagra, que coloca, o servo de Deus prega muito. Isso daí eu não classifico como idolatria. Por quê? Porque a Irmandade tem. A Irmandade, quer ver, ó, irmão cooperador Valdir de Itanagra, Palavras de Sabedoria. Já teve um canal que colocou irmão Valdir de Itanagra, Palavras de Sabedoria. O outro já colocou outro tipo, que é o melhor pregador. Mas aquilo que ele quis expor é uma opinião dele, que ele quis colocar na internet, e a opinião dele ele se deixou validar neste vídeo. E isso não é idolatria, irmão. Porque se nós não falar bem dos servos de Deus, porque, irmão, é notório. Eu quando coloco alguma pregação aí que é dos irmãos Daniel Martinez, Alarico, né? Desses irmãos aí que o Nenê lá, o irmão Nenê, os irmãos da Vila Ré, alguns servos de Deus que é notório, que Deus usa bastante, a Irmandade fala, eu gosto muito de ouvir pregação da boca deste irmão. Não falam, eu quero que Deus só manda na boca dele. Eu gosto muito de ouvir. E isso é normal, irmão, entre nós povos da congregação cristã no Brasil. E não estamos errados não, irmão. Eu posso chegar amanhã, colocar uma pregação aí e falar. Vamos supor aí que seria o irmão Daniel Martinez, ou irmão Alarico. Este servo de Deus tem um dom maravilhoso. Este servo de Deus prega tudo. É uma opinião minha. Ou não posso dar opinião, ou qualquer irmão não pode dar opinião a respeito dos pregadores que Deus usa. Uma coisa é você dar opinião sobre o servo de Deus, que você gosta de ouvir, porque, irmãos, não adianta. O dom de Deus, quando aparece no homem, a Irmandade gosta, irmão. A Irmandade gosta. Quem nunca congregou direto naquela igreja, porque lá tem bastante irmãos de fora, irmãos visita. Você já ouviu aquele comunicado que fala assim, irmãos, congrega semana que vem aqui que vai ter visita, viu? E é visita boa. Por quê? Porque sabe que é visita que Deus usa, irmãos. Tanto aqueles que pregam por pregar, quanto aqueles que Deus usa. Essa obra é maravilhosa. Basta aquele que não prega quanto os outros se santificar, buscar guia de Deus, buscar a revelação, ficar mais em comunhão, que aí sim vai ter o dom de Deus para pregar. Né, irmãos? Eu não acho, né, tenho visto por aí irmãos aí que critica até quando fala que o servo de Deus na internet aí, nos canais, quando elogia o servo de Deus. Quer dizer, não podemos elogiar os servos de Deus, não podemos fazer nada. Temos que ainda ouvir outros tipos de coisas desagradáveis aos nossos ouvidos, né? Então, irmãos, da minha parte, essa parte na internet aí não tem nada a ver. Pode elogiar, os servos de Deus pode elogiar e tem que ser elogiado, porque aonde nós servimos a Deus é na congregação. Nós não vamos congregar na congregação e elogiar outra denominação. Nós não vamos lá, podemos sim admirá-los. Olha, eu admiro muito aquela igreja, eu admiro aquela igreja, Tabernáculo da Fé. Eu admiro o jeito deles, que eles cantam muito, eles têm o coral deles, a vestimenta deles, o uso e costume deles. Jamais você vai ver desse Tabernáculo da Fé irmãs de saias acima do joelho, irmãs, eles andam bem vestidos, tanto os homens como as irmãs. Eu já admiro. Já tem uma outra parte deles que eu não vou dizer critico, né? Eu já não acho certo, mas se é doutrina deles, temos que respeitar. É o fato de aparecer a foto de Jesus num quadro na parede e o outro do fundador, creio eu,
que aquele é o fundador, o Brian, é alguma coisa Brian lá, que tudo que eles vão mencionar, eles mencionam o nome desse Brian, né? Como que eles canonizam, eles santificam o nome desse Brian, né? Que na realidade, quanto basta o nome de Jesus Cristo e o nome de Deus, que tem que ser falado. Podemos sim gostar do irmão, como este que eles falam aí, que deve ter sido um valente, foi um valente, né? Deixou a obra para outros seguir em frente, como na congregação. Houve o Luiz Franciscão, houve os demais que sucederam ele, e está aí essa obra maravilhosa no Brasil e no mundo, né? Que é a graça maravilhosa, falo de boca cheia, graça maravilhosa do Filho de Deus, é a graça maravilhosa, não há outro. Tá bom, irmãos? E espera um pouquinho aqui. Então, irmãos, esta parte nós temos que passar para a Irmandade. Ninguém vai estar idolatrando ninguém, não idolatramos servo nenhum. Temos sim, e temos que ter respeito, primeiramente, pelos servos de Deus que está à frente do povo. Temos que honrar os servos de Deus. Temos que respeitá-los como seres humanos, como nós mesmos. Certo, irmãos? Temos que respeitá-lo. Se alguém estiver algo que não concorde, isso daí também não precisa, né? Chegar e ficar falando. Eu não concordo porque é isso, porque é aquilo. Que mesmo, irmão, que a gente não concorda com alguém, mas tem que ter aquela educação, aquela ética, aquele respeito, em que o servo está à frente do povo. Está à frente. Temos que respeitar. Principalmente o horário do culto. Temos que respeitar, sim. Entendeu, irmãos? Temos que respeitar. Mas eu tenho alguma diferença, assim. Procure o servo de Deus e vá conversar com eles. Creio que eles vão responder, eles vão atender. Né? Não tem que ficar, irmãos, falando de longe, criticando de longe. Converse, tudo que é conversado é acertado, irmão. Creio que os servos de Deus estão abertos aí para conversar, né? Com os que estão em dúvidas, os que precisam de uma orientação, né, irmãos? Aqueles que, irmão, porque já diretamente ligo aqui no canal, irmão, me perguntam, irmão Paulo, eu tô com uma dúvida assim, eu ouvi rumores disso, eu ouvi rumores daquilo, o que eu faço? A primeira coisa que eu falo para a pessoa, sabe o que é, irmão? Eu não vou aqui chegar para a pessoa e falar assim, irmãos, é assim. A não ser se a pessoa chegar e falar, não, eu quero uma opinião do irmão Paulo, do CCB Sem Reforma. Aí sim, aí eu vou dar uma opinião minha. Mas geralmente eu falo, irmão, qual é o ancião da sua comum? Qual é o cooperador? Se é jovem, qual é o cooperador de jovem? Ou cooperador de adulto, que também serve. Então vai lá, irmão, e pergunta para eles que eles vão te responder. O ministério tá para isso, irmão. Em cada comum tem um ancião, tem um cooperador de jovem, tem que ter um diácono, que tem, e encarregado de orquestra, e aí vai indo. Cooperador de jovem, entendeu, irmão? Primeira coisa que eu falo, procure os irmãos do ministério da sua comum. Certo é esse, irmão. Tenho dúvida? Vai na casa do ministério, do ancião. Eu mesmo vou falar para vocês. Eu já tinha muita dúvida. Às vezes, quando eu tinha dúvida de alguma coisa que eu queria perguntar. Uma vez eu estava com uma dúvida. E eu estava vindo do médico. E eu estava muito mal aquele dia. Eu estava muito mal, eu estava com um problema na garganta. Em que, sabe quando você come uma espinha de peixe, que ele entala no começo? Eu não podia tossir, que dava ânsia de vômito, eu não podia engolir a saliva, que doía, parecia que estava uma faca rasgando.
Fui no médico, o médico abriu a boca lá tal, disse que não tinha nada, mandou eu chegar em casa, comer um pão a seco, para ver se aquilo descia. Ele com os aparelhos dele não encontrou nada. E eu tava vindo triste, com dor na garganta, já achava que tava algum pedaço de osso, de frango. E encontrei com o ancião, tava varrendo a calçada da casa dele. Eu fui saudar ele, me engasguei com aquele problema, ele perguntou se eu estava bem. E eu contei para ele. Eu falei, eu tinha uma dúvida para falar pro irmão. A dúvida é essa. Aí ele me respondeu aquela dúvida. E quando foi despedir dele, ele falou, não, irmão, o irmão não vai embora não. O irmão foi no médico, o médico não achou esse problema. Nós vamos entrar, eu vou parar de varrer a frente da casa, vamos buscar o Senhor em oração. Esse mal vai ter que sair hoje. Eu achei que o irmão tinha falado aquilo para me animar, né? Que eu estava ali morrendo de dor. Entrei, dobramos o joelho, a esposa dele colocou o véu. Quando oramos, eu já senti um alívio. Eu falei, é impressão minha. Tava ruim lá fora, entrei, orei. Ainda fui Tomé. Quando eu chego em casa, cadê a dor? Esqueci daquela dor. O médico não achou nada. O médico não achou nada. Né, irmãos? E temos que respeitar. Talvez, se eu criticasse o irmão, se eu não respeitasse ele, naquele exato momento, como que eu ia conversar com ele? Como que a gente ia prostrar o joelho ali, eu naquela falta com ele? Eu poderia até dobrar o joelho, mas eu estaria em negação com Deus, eu estaria ali tipo um fingimento, falar mal do servo de Deus e estar ali ele orando por mim, que ele não ia, ele estava lá fora varrendo. Ele entrou e falou, vamos dobrar o joelho que esse mal vai sair. Ele estava orando por mim. Imagina se eu estivesse criticando ele, falando mal dele. E a pergunta que eu fiz para ele foi relacionado a algo em que eu poderia criticar, mas eu fiz a pergunta para saber a verdade e fiquei sabendo de uma coisa que não era nada daquilo em que me contaram o que eu sabia. O servo de Deus estava inocente de tudo. Resolvi 2 problemas e hoje eu estou dando glória a Deus e o servo de Deus, infelizmente, irmão. Felizmente para ele, mas para mim foi infelizmente. Que é mais um ancião antigo que o Senhor recolheu e hoje faz falta. Porque aonde ele chegava, nos batismos, igrejas que só batizava 3, 4, batizava 25, 30. E o último batismo que ele atendeu, na Baixada Santista, o Senhor chamou 39 almas numa igreja que só batizava 17 e tinha 40 toalhas. Sobrava uma. Mais 2 almas já não tinha toalha. E nós ali, eu estava ajudando no dia do batismo e a gente ali pensando, a gente não tem que falar, o Senhor não chama mais ninguém. Mas mediante que só tinha 40 toalhas, só tinha que ser mais uma alma. Mas Deus não deixou ficar nem em cima, faltou uma toalha para secar. E faltou, quer dizer, não faltou a essa pessoa. Tá bom, irmãos? Esse é o relato que às vezes a gente passa, que eu quero, aí eu junto com a Irmandade, né? Porque muitos podem perguntar, irmão, não devemos idolatrar os servos de Deus, colocar isso na internet. Mas, irmão, do mesmo jeito que muitos frequentam o YouTube, frequentam outros sites, aí outras plataformas, para ver algo. A irmã quer emagrecer, vai no YouTube, tá lá, um canalzinho. A irmã, até tem a esposa do nosso irmão Alexandre aí, explica direitinho como emagrecer. Vai ver aonde? Aonde a irmã tem um canal, porque a irmã realmente emagreceu, tem as receitas, tem os modos que ela aprendeu e está repassando no canal. O irmão vai querer arrumar um carro, que nem eu fui arrumar meu carro, fui lá, vi um defeito, onde deve ser assim, assim, assim. Quando eu levei para o mecânico, já falei, ó, essa parte é que está quebrada. O mecânico olhou para mim, como se diz, ele já sabe, ele entende. Já não me meteu a faca. Precisei pintar a casa, fui lá, aprendi a fazer um grafiato. Quem ia pagar R$10 no metro do grafiato, eu mesmo fiz. Ficou bonito.
Não ficou bom, ficou bonito. Aos meus olhos. E aos olhos da família, o importante, né? Quem vai morar na casa gostou. Irmãos, e nós, servos de Deus, o que nós temos que fazer? A Irmandade entra, clica lá no YouTube. Ó, hoje eu vou ver o que o irmão Paulo postou lá. Outros irmãos postaram. Ah, eu vou ver um hino lá que o irmão Alexandre postou. Ah, eu vou ver uns hinos avulsos que o irmão lá do Acervo CCB postou. Vai lá e vê. Aí vê lá os cantores, né? Que canta pela coração. Irmão Edson, irmão Pamela, irmão Douglas. E aí vai indo. Irmãos, é a era da informática, nós estamos também interagindo junto com os irmãos. Até os cultos online vir para a internet, não tinha muitos irmãos que frequentavam a internet, agora estão frequentando. Vocês podem ver que os números dos nossos canais subiram. As irmandades estão entrando em peso nessa pandemia. Não é que nós crescemos, é que nós estamos sendo bem acessados, porque quem está em casa estão vendo nossos conteúdos. Entendeu? Às vezes tem esse negócio, irmão não pode postar isso, irmão não pode postar aquilo. Não, irmãos, estamos aqui junto com o nosso povo da congregação. Logicamente que quando começar os cultos presenciais, as irmandades não vai deixar de ir para o culto para ficar na internet. Eles vão ver a internet um dia que não tiver culto. Terça, quinta e sábado. Segunda não vai ter culto. Quarta não vai ter culto. Sexta não vai ter culto. Só vai ter no sábado e no domingo. Entendeu, irmãos? Vai ser esses dias que os irmãos vão acessar. Ou durante o dia antes do culto. No celular, indo para o trabalho. Na hora do almoço. A irmã fazendo a comida. Lavando os pratos e coloca um celularzinho ali. Ouvindo as coisas boas de Deus. É o que nós temos. Se for para entrar na internet, tem que entrar para ver coisa boa, irmão. Não tem para ficar vendo fofoca de um, desgraça de outro. Música mundana. Né, irmãos? Não tem, irmão. Temos que entrar para ver as coisas boas de Deus. E essas são as coisas boas que nós, canais, né? Não estamos fazendo nada de mal aí, irmãos. Eu tenho meu canal, cada um tem seu canal, para passar as coisas para nossa querida Irmandade. Que gosta de acesso. Imagine se não tivesse os nossos canais aí relacionado. Não é canal da congregação, que o canal da congregação agora tem o oficial. Antes não tinha. Mas nós não tínhamos vínculo com a congregação. Nós somos membros e temos os nossos próprios vídeos. Entendeu, irmãos? Nós não falava em nome da congregação como se fosse um site oficial. Tanto se eu me declarasse um site CCB Sem Reforma oficial mesmo do Brás, o meu canal estava explodindo de mandar, porque são muita irmandade, santo Deus. Ninguém derruba essa seara não, irmão. São muitos irmãos aí. São milhões de irmandade por esse Brasil afora, fora o mundo, no exterior. São vários servos de Deus. Vocês podem ver a live aí dos cultos. Pega uma live dos cultos online, pega uma live de qualquer igreja. Aí, pega a live e vê. Vê a quantidade de pessoa que entra. Vê. A maior live do YouTube é a da congregação que está no Brasil. Infelizmente para muitos e felizmente para nós, povos da congregação. É o maior live. Ontem parece que no culto online estava 300 mil. Deu uma baixada. Acho que é por causa agora está começando os cultos presenciais. Poucos estão entrando, né? Estão se preparando para os cultos presenciais. Estão na igreja limpando as igrejas, né? Mas já bateu o recorde de 400 simultâneos, imagine. Tem culto ali com mais de 3, 4, 5 milhões de acesso. Qual live de uma igreja evangélica vai ter essa quantidade, irmão? Né? Por isso que a congregação está na vitrine aí. A vitrine. Todo mundo vê. Né, irmãos? Irmãos, então este é um vídeo que eu te fiz. Espero que a Irmandade entendeu, né? Parece que quando a gente vai fazer vídeo, que o celular fica toda hora chamando. Já interrompeu umas 3 vezes, né? Espero que a Irmandade entendeu o caso do idolatria. O que é idolatria, né?
Falamos aqui no canal que você elogiar um servo de Deus, e temos que elogiar mesmo, que o dom de Deus está no servo de Deus, não é idolatria. Isto não é idolatria. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, acione o sininho para mais vídeos. Você ser informado. Fique com Deus.